Boa tarde, pessoal. Vamos começar com mais um vídeo, né? Dentro do assunto de produtos notáveis. Alguns tópicos do conteúdo relativo à quadrada soma de dois termos, né? Então, vamos lá. Fazer umas aplicações algébricas aqui, né? Então, o que nós sabemos é que o quadrado de um binômio, então nós temos aqui a mais b elevado ao quadrado. Opa, está um pouco para cima, né? Deixa eu fazer isso aqui melhor então. Apagar aqui. Fechou. Então, vou aqui mais para baixo. Aqui. A mais b ao quadrado é igual a ao quadrado mais 2 vezes a vezes b mais b ao quadrado. Isso aqui é a nossa expressão algébrica para o quadrado da soma de dois termos, ou para o quadrado de um binômio. A partir disso, nós temos condições de determinar qualquer quadrado de binômio. Isso aqui ele serve como uma fórmula ou como uma regra aplicável a qualquer binômio. Então, o primeiro exemplo que vamos tratar é o seguinte: 2x mais y elevado ao quadrado. Como é que eu determino o 2x mais y elevado ao quadrado? Que expressão isso vai originar? Isso aqui vai originar uma expressão algébrica que é equivalente a esta aqui, que é idêntica a esta. Certo? Por isso nós dizemos que isso aqui é uma identidade, porque o lado esquerdo é idêntico ao lado direito. Isso aqui é uma identidade matemática. Uma identidade. Vamos seguir exatamente essa identidade. De que maneira? Nós podemos associar o termo 2x ao termo a, dizendo o seguinte, ó, que no lugar do a ingressou o 2x, ou seja, o a ele assume o valor 2x. Da mesma maneira, podemos dizer que o y está associado ao termo b, ou seja, que o b ele assume ser y. Então, onde tiver a nessa expressão, este a será trocado por quem? Por quem o a assumiu ser. Ele assumiu ser 2x. E onde tiver b, você vai trocar por y, porque b assumiu ser y. Então, façamos isso. Vamos utilizar até a mesma cor. Então, olha aqui, ó. 2x. 2x o quê? Ao quadrado. Veja, por que eu estou colocando 2x aqui ao quadrado? Porque agora é a elevado ao quadrado. E a elevado ao quadrado é o 2x elevado ao quadrado, porque agora a é 2x. Então, no lugar do a, você troca por 2x. Mais 2 vezes o valor de a. E quem é o valor de a? 2x. Neste caso aqui, a gente coloca em parênteses, toda vez que tem um expoente, aquela base sujeita ao expoente tem que ser posta entre parênteses. Aqui não, porque é apenas a letra A. Mas aqui envolve mais do que uma letra, envolve números e também pode envolver mais letras. De qualquer maneira, você coloca entre parênteses. Vezes. Vezes quem? Agora é o B. Mas quem é B? B é Y. Certo? Mais quem? Mais B. Ora, quem é B? Novamente Y.
Vou pôr parênteses? Não, não é necessário porque é apenas uma letra. Y ao quadrado. Agora vamos calcular toda essa expressão, porque ela ainda não está finalizada. O que é 2x ao quadrado? A gente já aprendeu a fazer isso, né? 2x ao quadrado é a mesma coisa que multiplicar o 2x por ele mesmo quantas vezes? Duas. Ó. A base, 2x, multiplica uma, duas vezes. Então, 2 vezes 2, 4. E x vezes x, x ao quadrado. Mais 2 vezes 2, 4. X vezes y, ó, aqui é y. Ó. Todo este monômio aqui está sendo multiplicado. Né? E neste monômio, melhor falando, nele está sendo multiplicado vários elementos matemáticos, né? Números e letras. Então, 2 vezes 2, 4. E x vezes y, xy. Mais y ao quadrado é o próprio y ao quadrado, porque é y vezes y, que é y ao quadrado. Então, nós podemos dizer que finalizou a nossa expressão. Por que finalizou? A gente tem que lembrar o seguinte. Se eu quisesse tentar simplificar mais a expressão, eu teria que imaginar que x² pudesse somar com y ao quadrado. E não pode, porque são variáveis diferentes. E tampouco o xy aqui pode somar com x² ou com y². Por quê? Porque são monômios com bases diferentes. Então, a gente não soma eles. E, por fim, podemos dizer que a nossa expressão finalizou. Ou seja, que 2x mais y elevado ao quadrado é 4x² mais 4xy mais y ao quadrado. É isso aqui. Segunda expressão que nós utilizaremos aqui para calcular é 3x ao quadrado mais 5, tudo isso elevado ao quadrado. O que significa isso? Significa que agora o teu a, ele é quem? Veja bem, ó, quem é o primeiro termo aqui? Quem é o primeiro? O primeiro termo é 3x². Análogo ao a aqui, que é o primeiro termo. Então o a passou a ser quem? O a passou a ser agora 3x ao quadrado. Ele está assumindo no primeiro termo o valor de 3x ao quadrado. E quem é o b? O b, aqui é o 5. Ó, o 5. Então o b agora é 5. Vamos aplicar então. Aplicar a nossa expressão toda aqui, ó, nestes valores. Então passará a ser assim, a ao quadrado, mas o a agora é 3x². 3x ao quadrado. Veja, este é o a com o x². E não esqueça que o a está sendo elevado ao quadrado. Então, quando você coloca isto aqui, que é o a, não esqueça de pôr o seu quadrado. Mais quem? Duas vezes. E é o a. O a é... Esqueci de colocar azul. Deixa. 3x². Vezes. Quem é o b? Ah, o b agora é o 5. Ó. B é 5. Mais, ó. Mais. B ao quadrado. Quem é b? 5. 5 o quê? Ao quadrado. Vamos calcular isso. O que é 3x ao quadrado? 3x ao quadrado elevado ao quadrado é o 3x ao quadrado multiplicado por ele mesmo quantas vezes? Duas. Ó. Então veja bem. Essa aqui é a nossa base. Essa base deve multiplicar quantas vezes? Duas. Então, vamos repetir ela duas vezes. Ó. Duas vezes.
Vou botar, tirar esse x aqui para não ficar com impressão que é uma variável. 2 vezes. Então fica 3x ao quadrado vezes 3x ao quadrado. E como é que faz então? 3 vezes 3, 9. X quadrado vezes x quadrado. Ora, isso não é difícil. X quadrado vezes x quadrado é mesma base, multiplicação de mesma base, mantém a base e soma expoente. Você lembra disso? Você aprende lá no princípio do ano em potenciação. X na quarta. Então fica 9x elevado à quarta potência. Mais, agora vamos calcular este aqui. Ó. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. 30 o quê? 30. O que falta acrescentar? X quadrado. Não tem y aqui nem nada. Então, apenas x quadrado. Mais 5 ao quadrado. É 5 vezes 5, 25. Finalizou. Então, nossa expressão 3x quadrado mais 5 elevado ao quadrado é igual tudo isso aqui, né? É igual a 9x na quarta mais 30x quadrado mais 25. Aqui também, isso aqui, vamos colocar aqui em quadrado aqui, né? Como os resultados. Certo? Vamos fazer mais um exemplo. Terceiro exemplo. Terceiro é 4x mais y ao quadrado. Tudo isso elevado ao quadrado. Veja que nós temos aqui, ó, o quadrado, e isto aqui é um binômio. É um binômio. Ou seja, é um polinômio de dois termos. É um polinômio de dois termos, mas não a uma variável. Há duas variáveis, né? A variável x e y. A gente não estudou, né, com profundidade polinômios a mais de uma variável. Mas, de qualquer maneira, segue com a mesma praticidade dos demais casos de polinômios a uma variável, né? De multiplicação, de soma e inclusive de divisão. Então, o que nos resta aqui? Nos resta aplicar aquela regra que o a mais b, vou escrever aqui embaixo aqui, ó. A mais b ao quadrado é a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Isso aqui é uma identidade matemática que não tem alteração alguma em qualquer espaço de tempo, ou local, lugar, ou por quem quer que seja. Ela é universal. Isso aqui é universal. No sentido que, se você pedir para um ET, digamos, para calcular quanto que é a mais b ao quadrado, ele vai te dar esse valor aqui, porque ele vai saber fazer isso aqui também. Que isso é universal. Dependendo, né? Independente da linguagem que se tenha, seja aqui no Brasil, linguagem portuguesa, né? E a matemática fazendo uso da língua portuguesa, ou então na Nigéria, digamos, a matemática que se faz uso lá na Nigéria, né? Seja lá a língua que eles tenham lá para fazer as suas explanações a respeito desse assunto. Mas o conteúdo é o mesmo, a aplicação é a mesma.
seja na China. Lá os ideogramas lá deles lá são diferentes, né? O que eles utilizam para representar suas palavras são diferentes, mas a matemática é a mesma. Então lá, independente do local do globo ou do universo, né, a matemática é a mesma. Então aqui, ó, vamos utilizar isso novamente para fazer esse cálculo aqui. Quem é 4x? 4x é o nosso A. E quem é o B? O B agora é o y ao quadrado. Certo? Aqui está B, esse aqui está A. A e B são valores genéricos, né? Por isso que a gente sempre utiliza A mais B primeiramente. Então, vamos aplicar. Quadrado primeiro, quem é o primeiro? É o 4x. Então, 4x, como já falei, entre parênteses, ao quadrado. Mais 2 vezes, ó, segue a identidade. 2 vezes A, quem é o A? 4x. Vezes B, quem é o B? Y ao quadrado. Mais, agora, B ao quadrado. Quem é B? Veja bem, abre parênteses, e B é y ao quadrado. Isso aqui é B. Se isso aqui é B, falta pôr no B o seu quadrado. Qual é? O 2. E vamos determinar isso. Então, 4x ao quadrado significa 4x multiplicado por 4x. 4 vezes 4, 16. X vezes x, x ao quadrado. Então, isso ficará 16x quadrado. Mais 2 vezes 4, 8. X vezes y ao quadrado fica x y ao quadrado. Variáveis de multiplicação de variáveis distintas, você mantém as variáveis, tais como elas estão sendo multiplicadas. Mais, o que é y ao quadrado ao quadrado? Olha só, y ao quadrado significa que esta sendo a base, ela multiplica por si mesmo 2 vezes. Ó, 1, 2. E multiplicação de mesma base, mantém a base e soma expoente. Então vai ficar y na quarta. Então significa que 4x somado a y ao quadrado, tudo elevado a y ao quadrado, resultou em 16x quadrado mais 8xy mais 4y. Mais y na quarta. Aliás, esta é a nossa expressão. Equivalente e idêntica a qual expressão? Esta aqui. 3. Vamos fazer um quarto exemplo. Dez x mais 1 elevado ao quadrado. Agora você já sabe de memória aquela expressão do quadrado da soma de dois termos. Sabe? A quadrado mais 2 vezes AB, ou 2 vezes A vezes B, mais B ao quadrado. Tem que saber isso de memória, porque produtos notáveis é usado rotineiramente em matemática. Então, o quadrado primeiro. Quem é o primeiro? O primeiro agora é o 10x. Então, primeiro, o A, neste caso, é 10x. Quem é B? B é 1. Então, no lugar de A, você coloca 10x. Então, vai ficar o primeiro ao quadrado. Primeiro é 10x ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro, 10x. Vezes o segundo, que é o segundo, 1. Mais o quadrado segundo, 1 ao quadrado. Isso vai dar quanto? 10x ao quadrado
10x elevado ao quadrado é igual a 10x vezes 10x. 10 vezes 10 é 100. E x vezes x, x ao quadrado. Mais 2 vezes 10, 20. 20 o quê? 2 vezes 10, 20. E 20 vezes 1, 20. 20 o quê? X. Mais 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que é 1. Então a nossa expressão, né? Então a expressão 10x mais 1 elevado ao quadrado é igual a 100x ao quadrado mais 20x mais 1. Então, nossa expressão do lado direito é idêntica do lado esquerdo. Essa do lado direito é idêntica do lado esquerdo. E por fim, vamos fazer uma aqui um pouquinho mais cheia de coisas, né? 8xy mais y ao cubo. Tudo isso elevado ao quadrado. Não esquecendo que nós temos que aplicar o quadrado da soma, aquela regra, primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, né? Então, quem é o A? Nós temos que declarar aqui. É bom sempre escrever quem é o A. O A é 8xy. Quem é B? B é y ao cubo. Agora vamos aplicar isso, né? Ora, no lugar do primeiro termo ao quadrado, que no caso é o A ao quadrado, vamos colocar 8xy ao quadrado mais 2 vezes o primeiro. Quem é o primeiro? 8xy. Vezes o segundo. Quem é o segundo? Y ao cubo. Mais o b ao quadrado. E no caso o b é y ao cubo. Y ao cubo ao quadrado. Então nós temos assim, ó, 8xy ao quadrado, isso ao quadrado significa que você vai multiplicar o 8xy por si mesmo duas vezes. 8 vezes 8, 64. X vezes x, que vai multiplicar a variável pela mesma variável, x vezes x, x quadrado. E da mesma coisa, ó, y vezes y ao quadrado. Mas você não pode fazer x quadrado vezes y ao quadrado e tentar juntar numa coisa só. Vai ficar assim mesmo, porque as variáveis são diferentes. Então aqui no lugar, o resultado disso, ó, vai ser 64 x ao quadrado, y ao quadrado, mais. Olha que nós temos que multiplicar aqui. Vamos isso aqui para multiplicar. 2 vezes 8, 16. 16 o quê? X. Veja que esse x não tem outro x aqui neste monômio para multiplicar com ele. Mas nós temos y vezes y ao cubo. O que é isso? Y vezes y ao cubo. É uma multiplicação de mesma base. O y aqui tem expoente 1. E esse y tem expoente 3. Então mantém a base na multiplicação de potências de mesma base e soma expoente. Y na quarta. Então vai ficar aqui 16xy na quarta. Mais y ao cubo elevado ao quadrado. Isso vai ficar y ao cubo,
que é multiplicado por si mesmo quantas vezes? 2. Então y ao cubo vezes y ao cubo é manter a base e somar expoente. Ou lembrar uma propriedade da potenciação, que é a multiplicação, não, que é a potência de potência. A potência de potência você faz o quê? Multiplica os expoentes, que é esta situação. 3 vezes 2, 6. Então, o resultado que temos aqui é y elevado à sexta potência. Ou seja, né? Que 8xy mais y ao cubo elevado ao quadrado dá essa expressão igual a 64x quadrado y quadrado mais 16xy na quarta mais y na sexta. Essa é a expressão mais feia, né? Mais horripilante. Mas aparece repetidamente isso em matemática. Certo? É isso. Nós podemos parar por aqui, porque já tem 5 exemplos aplicados aqui, né? Aplicações algébricas. Aplicações ainda, existe muito mais de aplicações algébricas que poderiam ser tratadas aqui. Mas inicialmente começamos por essas. Um grande abraço a todos e tchau, tchau.